Tudo bom, amigo terceiranista? Vamos lá? Nossa aula de hoje, revisão daqueles assuntos que a gente viu no primeiro ano e no segundo ano. Falamos sobre o mundo feudal e na última aula sobre a igreja na Idade Média. E aí, estamos no capítulo 10 do livro. Para mim, a página 207, as cruzadas. Mas a página, o número da página pode variar, não é isso? O importante é que você esteja aqui, ó, as cruzadas. E aqui embaixo, no finzinho da página, as cruzadas. É isso que a gente vai começar a trabalhar agora. As crises que levaram o feudalismo lentamente a se transformar em capitalismo mercantilista, em mercantilismo. O chamado antigo regime, que vai preparar 400 anos depois, 400 anos depois, a Revolução Industrial e o aparecimento do capitalismo industrial, do liberalismo, aquilo tudo, né? Você já sabe que esse assunto a gente estudou numa ficha no começo do ano, né? Em março você já estava com essa ficha que falava sobre sistemas econômicos, modos de produção, e aí a gente tem um texto grande, 2, 3 páginas, sobre esse assunto que a gente vai rever agora. Então, você estudou isso no final do primeiro ano, começo do segundo ano, viu no início deste ano já terceiranista e vai ver de novo. Vamos relembrar isso daí. Óbvio que a essa altura você não precisa de muita explicação, não é? Porque esse assunto já está bem batido, bem fixado. Muito bem, vamos lá então. A gente já sabe que a partir do século XI, uma série de transformações ocorridas no feudalismo levaram a um impasse, a um beco sem saída, né? O feudalismo precisava de mais terras e não tinha. A população estava crescendo e não havia alimentos para todos. Nem terras para os servos trabalharem, nem terras para a nobreza herdar. A própria igreja estava com problemas de terra, porque como existia ainda o casamento entre padres, muitos filhos de padres, de bispos, reclamavam, né, da igreja a herança dos pais, o que era legítimo. O problema, a gente sabe, é que se um padre tinha vários filhos e nenhum deles ia ser padre, as terras da igreja iam passar para leigos, gente que não era da igreja. Então é por isso que o Papa Gregório VII criou a lei do celibato, o celibato obrigatório, ou seja, padre não poderia mais casar. Estamos em 1074, né, finzinho do século XI. E o que significa isso? Que ainda que o padre tenha um filho, ele será ilegal. É o que se chamava filho bastardo e, portanto, não poderia herdar. Os senhores feudais, não tendo terras para distribuir com todos os filhos, e não iam dividir o feudo em 3, 4 filhos, que aí cada um ia ficar com um pedaço de terra que não dava nem para fazer uma cova. O que inventaram? O chamado direito da primogenitura. Só o filho mais velho herdava a terra. Os outros não herdavam. Eram nobres sem terras. Ora, no mundo feudal, nobres sem terra não tem valor nenhum. Aí se incentiva a questão da cavalaria. A cavalaria era uma instituição para aqueles nobres que não tinham terras, que ficariam a serviço de um senhor, e durante guerras que esse senhor fizesse, ele receberia como recompensa um pedaço de terra. A ideia era ótima. Só que no mundo feudal, a gente viu, as tréguas de Deus dificultavam as lutas, as guerras entre senhores feudais. Então, sem guerra, como é que um cavaleiro nobre sem terra vai conseguir terra? Aí aconteceu um negócio. Os turcos seljúcidas invadiram áreas que já eram de muçulmanos, né?
mas muçulmanos tolerantes da dinastia Omíada, que permitiam que os cristãos visitassem os lugares sagrados onde o cristianismo tinha surgido. A cidade de Damasco, Antioquia, na Síria, né? As cidades do Líbano, onde os profetas passaram, Jerusalém, Nazaré, Belém, o lago de Tiberíades, o rio Jordão, permitiam que os cristãos visitassem o Egito. E o Egito tinha alguma coisa de sagrado para os cristãos. Você está lembrado que quando Herodes mandou matar as crianças para tentar matar Jesus, né? José recebeu a mensagem de um anjo que ele e Maria deveriam fugir da Judéia. E eles se dirigiram para o Egito. Durante 2 anos, enquanto Herodes o Grande viveu, eles se esconderam no Egito, para não serem mortos. Quando Herodes morreu, a notícia chegou, então Jesus, Maria e o menino Jesus voltam para a Judéia. Então até o Egito, o Sinai, minha gente, o Sinai é a península onde está o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Então tudo aquilo era considerado pelos cristãos de sagrado. E os muçulmanos da dinastia Omíada permitiam que os cristãos fossem. Inclusive porque isso era turismo religioso. Não tinha esse nome nessa época. Mas para você ir para esses lugares, você tinha que ter dinheiro. Você ia se hospedar, você ia gastar comprando relíquias. Então, para os muçulmanos, esse negócio de cristãos visitarem os lugares sagrados era ótimo, não tinha problema nenhum. Os muçulmanos omíadas, não é? Que eram tolerantes com judeus e com cristãos. Mas os turcos seljúcidas eram intolerantes com o cristianismo. Diziam que os cristãos eram adoradores de ídolos, de imagens, e, portanto, eram pagãos inimigos do Corão. E cristão bom era cristão morto. Só que antes de ser morto, ele era assado numa grelha ou frito numa cacimba de azeite fervendo. Pronto. O que aconteceu? Cristãos não podem mais ir para a Terra Santa, os lugares sagrados. E mercadorias que vinham do Oriente para o Ocidente, inclusive para Bizâncio, deixaram de vir. O comércio foi interrompido. Ora, você está percebendo que há muitos interesses aí, não é? Há interesses de Bizâncio de acabar com o domínio dos turcos seljúcidas, os comerciantes bizantinos. Os navegadores, donos de barcos, donos de armazéns, comerciantes de especiarias. A Igreja Católica, que tinha espaços, igrejas, algumas terras no Oriente, e que tudo isso foi confiscado. Padres foram mortos, padres, monges, né, freiras. Então há um interesse da igreja também de reconquistar essas áreas. O mundo feudal não tem terras e não pode fazer guerra lá na Europa, mas pode fazer guerra contra os seljúcidas, contra os muçulmanos. Está vendo? Uma série de causas vai levar o mundo cristão europeu em direção à Terra Santa, ou pelo menos por perto, né? Se bem que nem todas as guerras foram lá exatamente no Oriente, na Terra Santa. Pronto, a gente já sabe que essas guerras se chamaram cruzadas. Também aconteceram guerras na Península Ibérica. As cruzadas da Península Ibérica foram chamadas de a Reconquista, são na mesma época. Era o mundo, né, hispânico, né, brigando contra os mouros, os califados de Andaluzia, Barcelona, como é o nome? Granada e coisa e tal, né? É daí que surgem os 4 reinos que darão origem à Espanha, né? Dessas guerras, né, da Península Ibérica contra os mouros, surgem os reinos de Leão, Navarra, Aragão, Castela.
e também surge o Reino de Portugal, né? Um apêndice de Leão que se torna independente. Esses 5 reinos vão brigar contra os mouros, né? Portugal é o primeiro a derrotar os mouros dentro do seu território e consolidar-se como uma monarquia nacional. Os 4 reinos, Leão, Castela, Navarra e Aragão, só vão se unir em 1469, com o casamento dos reis Isabel de Castela e Navarra e Fernando de Leão e Aragão. Pronto. Essa junção forma a Espanha. Voltando para as cruzadas. A primeira cruzada é 1097 e ela chegou até Jerusalém, comandada pelo nobre, o duque, não é, Godofredo de Bouillon, um nobre francês. Reconquistou parte da Terra Santa e durante 30 anos os cruzados dominaram a região. Os turcos seljúcidas iniciaram uma nova guerra, né, e expulsaram os cristãos dali. Aí vem a segunda cruzada. Aí vem a terceira cruzada, que reúne 3 reis. O rei da França, Filipe Augusto, o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, apelidado Coração de Leão, e Frederico do Sacro Império, Frederico Barba-Roxa. A cruzada foi um fracasso. Aliás, só a primeira teve algum sucesso. Daí para frente foi um amontoado de desastres. A quarta cruzada foi uma briga de Veneza contra Constantinopla. A cidade de Constantinopla vai ser saqueada pelos cristãos. Vem a quinta cruzada, que é a cruzada apelidada das crianças. Acreditava-se, não é, que somente jovens entre 14 e 18 anos seriam ajudados por anjos para derrotar os muçulmanos. Os meninos foram a pé, não é, da França, da Alemanha, da Bélgica, né, chegaram até Veneza e os venezianos levaram os meninos de navio. Mas não levaram para a Terra Santa. Levaram para o norte da África, onde esse amontoado de meninos, milhares deles, cristãos, foram vendidos como escravos para os muçulmanos, para os turcos seljúcidas, exatamente. A sexta cruzada foi uma vitória diplomática. Um rei ateu, chamado Frederico II, do Sacro Império Romano Germânico, não é? Ele conseguiu um acordo diplomático com o sultão de Jerusalém, para que permitisse a ida aos cristãos. Como esse acordo foi feito por um rei ateu, Frederico chegou a escrever um livro chamado Moisés, Jesus e Maomé, os 3 grandes impostores. E Frederico, então, o Papa disse que Frederico não tinha condições de fazer acordo nenhum com os inimigos cristãos, né? E excomungou Frederico. A sétima e oitava cruzadas foram patrocinadas pelo rei da França, Luís IX, São Luís, como também é chamado. Houve lutas no Egito e Luís termina morrendo de febre infecciosa, né? Ou malária, ou dengue, alguma coisa desse tipo. Do ponto de vista militar, as cruzadas são um fracasso, não é isso? Mas as cruzadas mexeram com pessoas. Os caminhos da Europa, que vinham do norte da França, atravessando o Canal da Mancha, da Inglaterra, passando pela Suíça, norte da Itália, os caminhos que vinham da Bélgica, Holanda, Alemanha, norte da Itália, e daí de barco de Gênova ou de Veneza em direção a Bizâncio, e de Bizâncio para as costas do Mediterrâneo, né, do Líbano e de Israel, que é como a gente chama hoje, essa movimentação de gente, de barcos, vai fazer retomar o comércio no Mediterrâneo, né? E aí, lógico, em muitos lugares, apesar dos turcos seljúcidas quererem proibir o comércio, a força do comércio foi muito maior. E aí a gente fazia vista grossa, a gente quer dizer, os turcos seljúcidas faziam vista grossas com o comércio e com comerciantes, porque isso rendia dinheiro. Aí a gente esquece
o radicalismo religioso, porque dinheiro fala mais alto. Pronto. Aí, resultado, o que é que a gente vai ter? Um renascimento comercial a partir dos séculos 12 e 13 dentro do Mediterrâneo europeu. A mesma coisa vai acontecer na Península Ibérica, né? As guerras contra os mouros vão ter a ajuda de nobres da França que vão brigar também na Espanha. E o caminho de Santiago de Compostela, né? Também chamado de Via Láctea, né? Esse caminho que une a França até Santiago de Compostela vai se tornar uma rota de peregrinação, mas uma rota comercial também. E outras rotas também vão aparecer. Navios, né, vão pelo norte da Espanha, o chamado Mar Cantábrico, até o Canal da Mancha, o estreito que separa a Inglaterra da França. E haja comércio passando também lá por cima. Comércio por terra, comércio por mar. É a burguesia crescendo. E o feudalismo já não é mais o mesmo, né? O nível do comércio começa a ser importante. Muitos senhores feudais começam a querer cobrar impostos a comerciantes, às cidades que estão se desenvolvendo. As cruzadas mexeram muito com o mundo feudal. E o mundo feudal vai começar a se transformar. Lógico. E essas transformações geram crises, geram problemas. Aí a gente vai ver, né? Tá aqui. Porque Jerusalém e outros lugares eram chamados de Terra Santa, as causas das cruzadas e a descrição de algumas delas, né? Primeira cruzada, segunda cruzada, terceira, quarta cruzada, a cruzada das crianças, o impacto das cruzadas. Ó. O impacto das cruzadas. As consequências que as cruzadas vão ter. Aí, abertura de novas rotas comerciais, aumento do comércio, a violência e a cobiça por parte dos cruzados geraram um clima de intolerância entre Oriente e Ocidente. Enfraquecimento da nobreza. Muitos nobres que foram para o Oriente morreram. Quem não morreu gastou muito dinheiro numa guerra que não teve vantagem. O norte da França, a região que mais levou gente para o Oriente, para as guerras, foi uma das regiões onde morreram mais nobres. Feudos ficaram sem herdeiros. E o que é que vai acontecer? Teoricamente, todos os feudos foram dados em algum momento do passado por um rei. Não é isso? E esses feudos iam passando de mão em mão, de filhos, netos, bisnetos, pentanetos e assim por diante. Pronto, chegou o momento que um feudo ficou sem herdeiro. Ora, se aquele feudo no passado foi dado por um rei, e o rei de hoje é descendente desse rei do passado, então esse feudo volta para o rei, que pode dá-lo a alguém, a outro alguém, como também pode não dar o feudo a ninguém, e incorporar esse feudo aos seus próprios feudos. É isso que vai acontecer exatamente. Feudos sem herdeiros vão se incorporar ao patrimônio real. E de repente quer dizer, ao longo do tempo das cruzadas, não é, 150 anos, os reis da França principalmente vão ampliar o número de feudos que estão sob seu comando. Vão se tornar grandes senhores feudais. Tão grandes quanto eram os duques da Normandia. E a Normandia era a região norte que mais favoreceu, né, a ida de cruzados e que, portanto, mais perdeu nobres. Ou seja, foi um negoção para os reis, porque eles ampliaram, né, os seus feudos, suas propriedades. E mais, os reis perceberam a importância do comércio e facilitavam a instalação de cidades comerciais nesses feudos novos, como também nos feudos antigos.
essa aliança entre rei e a burguesia comercial foi importante. É com esse dinheiro dos impostos da burguesia que o rei vai montar seus próprios exércitos. Não exércitos de nobres, mas exércitos de soldados pagos, que lutam por um rei que lhes paga um salário. É a origem do exército nacional. Os reis começam a fazer leis para valer para todos os seus feudos. Há uma unificação de leis. A moeda do rei vale para todos os feudos do rei. E agora não é só um feudozinho pequeno, como era antigamente. O rei agora tem quase 1/3 da França. A mesma coisa está acontecendo lá na Inglaterra. Os reis da Inglaterra estão crescendo também o seu poder. Não está acontecendo na Alemanha. Na Alemanha, as brigas internas entre a nobreza impedem esse fortalecimento do poder real. Está acontecendo na Bélgica, está acontecendo na Holanda, está acontecendo na Dinamarca, não está acontecendo na Itália, porque as brigas entre as cidades, as repúblicas ricas e o papado impedem a unificação da Itália. Está acontecendo em Portugal e Espanha as guerras contra os mouros, e lá, ao contrário das cruzadas, as guerras foram vitoriosas. Os reis estão concentrando poder, porque são eles que distribuem as terras e exigem da nobreza não só vassalagem, mas que eles se tornem súditos, que quer dizer súdito inferior. Vassalo e suzerano são iguais, têm direitos e obrigações. Súdito tem obrigações e poucos direitos. É diferente da vassalagem. Então, também na Península Ibérica, os reis estão concentrando poder. A gente chama isso, e você sabe o nome, formação dos estados nacionais. A centralização do poder real nas mãos dos soberanos. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, pronto. São os países onde esse processo vai acontecer a partir do século XIV. E você já viu que o século XIV é muito importante. Uma série de crises. Olha aqui. A crise do século XIV. Tá vendo? Uma série de crises, uma série de acontecimentos vai fazer com que o século XIV seja um século de grandes mudanças no mundo feudal. Olha lá. A produção agrícola foi reduzida. Os limites técnicos da agricultura medieval não avançaram. Não houve novas descobertas, novos instrumentos, novos tipos de arado. Então, estacionou a produção. A retração econômica. Se tem menos produtos para vender, existem menos impostos. Não é isso? E se existe menos para comer, vai existir fome. Não é? Seguindo, a subnutrição favoreceu as doenças. Olha aí a peste negra do século XIV. Há uma citação ótima aqui, um ditado medieval. Depois da fome, a peste come. Ou seja, subnutrido, você vai adoecer. E aí as doenças comerão o seu corpo. Péssimas condições de higiene, o crescimento das cidades, né, sem planejamento, fazia com que, por exemplo, não existisse esgotos. Então a água suja, a urina, as fezes eram sacudidas nas ruas, que não eram ruas largas, nem tinham limpeza urbana. Então havia cantos de rua em que se acumulava o lixo, né, a sujeira, a imundície, foco de doenças, onde animais como porcos, né, cabras iam passear e esses bichos voltavam infestados de doenças, as zoonoses, que contaminavam crianças, que contaminavam adultos também. Pronto. Aí você vai ter um ciclo vicioso: fome, sujeira, doenças, epidemias, mortes e
desgraça uma atrás da outra. A fome e as péssimas condições de higiene facilitaram a ocorrência de uma terrível epidemia chamada Grande Peste, né, que atingiu toda a Europa, desde Portugal até a Rússia. Entre 1347, 48 e 1350, na verdade 58, durou uns 10 anos, essa epidemia teria matado 1/3 da população europeia. Isso, a época, equivaleu a aproximadamente 15 milhões de pessoas. Uma catástrofe. Mas se o Brasil perder hoje 15 milhões de pessoas, a gente tem 214 milhões de habitantes. Se morrerem em 10 anos 15 milhões de pessoas, vai ser um abalo, vai ser uma catástrofe. Pense. Nós estamos com um pouco mais de 600 mil pessoas que morreram por conta da Covid. Isso é um número assombroso. Isso é um número assombroso. Agora você imagine 1/3 da população do Brasil. 3 vezes 2, 6. Morrer 60 milhões de pessoas. Pronto. Aproximadamente 65, quase 70 milhões de pessoas. Aí você dá um tiro na cabeça. O mundo se acaba. Seguindo. Como se não bastasse tanta desgraça junta, ainda veio uma guerra. Morre um rei da França sem deixar herdeiros masculinos. Pela tradição francesa, só os filhos do rei, que têm parentesco com o rei, é que herdam o trono. É a chamada lei sálica. Por exemplo, morre um rei sem deixar filhos. Ele tem uma irmã. A irmã tem um filho. É o sobrinho do falecido rei. Não pode ser rei. Mas ele é um príncipe. E ele tem parentesco. Mas o parentesco dele vem pela irmã. Pelo lado feminino. E a transmissão, pela tradição francesa, a chamada lei sálica, a transmissão só pode ser pela linha masculina, como é chamada, não é? A linha masculina. Ou seja, morreu esse rei da França e não deixou herdeiros masculinos. O parente pelo lado masculino mais próximo dele, não é? Filho de um irmão que casou com uma princesa inglesa e que se tornou rei da Inglaterra, esse menino, portanto, pela linha masculina, ele é herdeiro. Só que ele é rei da Inglaterra. E é lógico que os franceses não querem que um rei inglês governe a Inglaterra. Ainda que legitimamente ele tenha esse direito, nós não queremos. E aí a nobreza francesa prefere escolher um outro soberano que é parente do rei, mas pela linha feminina. O que desrespeitava a tradição. Mas os nobres da França preferiram essa solução. É lógico que o rei inglês vai reclamar seus direitos. Não. A coroa é minha. O trono é meu. Vamos seguir a tradição. Aí, resultado. Começou uma guerra entre a França e a Inglaterra. A Guerra dos 100 anos, que na verdade durou mais de 100 anos e que não foi uma guerra ininterrupta, ou seja, o tempo inteiro, ao longo de 110 anos. Né? Houve várias interrupções. A gente pode dizer que na primeira metade da Guerra dos 100 anos, a França foi derrotada e os ingleses conquistaram 1/3 do território da França. Né? Mas a partir de um determinado momento, a França reagiu. É quando apareceu uma camponesa, né, da região de Orleans, de uma vilazinha chamada Arques, né? Corresponde, se a gente fosse chamar, né, Arco, né? A vila do arco-íris, pronto. E aí essa menina era chamada Jeanne d'Arc, Joana da vila de Arco.
Joana d'Arc. E ela dizia que ouviu as vozes de Santa Margarida e do anjo Gabriel, dizendo para ela que ela deveria ir falar com o rei da França para que ela pudesse liderar os exércitos da França para derrotar os ingleses. Quem ia acreditar numa camponesa analfabeta, uma menina de 16 anos, que dizia que ouvia vozes de santos e que queria comandar os exércitos da França? Uma mulher comandar exércitos, ela vai se tornar general? Que maluco! Essa mulher é doida, completamente louca. O fato é que, eu não vou contar a história toda, mas vocês podem procurar, isso existe inclusive em filmes muito bons sobre Joana d'Arc, né? O rei termina se convencendo que essa mulher está dizendo a verdade e que ela é enviada por Deus para salvar a França. Joana d'Arc então é feita cavaleiro, isto é, soldado, né? E recebe o posto de comandante do exército francês. Pois não é que essa mulher levou a França à vitória? Ela vai reconquistando territórios ao norte, e encostando os ingleses lá no norte da França. Numa dessas regiões, ela vai ser feita prisioneira, né? E os ingleses dizem que ela é uma bruxa, né? E ela vai ser queimada numa fogueira. A morte de Joana d'Arc, ao invés de deixar os franceses tristes, né, aumentou a vontade dos franceses de derrotar os ingleses, né? Morta Joana d'Arc, foi ainda mais vitoriosa na liderança. E a França, né, em 1453, derrotou os ingleses. A guerra vai de 1337 a 1453. Não é isso? Muito bem, a Guerra dos 100 Anos também vai provocar muita confusão, muita mudança, tanto na Inglaterra quanto na França, né? A nobreza envolvida nisso, né, gasta dinheiro, enfraquece, morrem muitos nobres. Os reis, né, vão se aproveitando disso para crescer em importância e poder. E na verdade a Guerra dos 100 Anos terminou centralizando o poder nas mãos dos soberanos franceses. É a formação do Estado Nacional Francês que se consolida com a Guerra dos 100 Anos. Lá na Inglaterra, uma consequência da Guerra dos 100 Anos foi uma disputa entre a nobreza inglesa pelo trono. Duas famílias nobres diziam que o trono inglês lhes pertencia. A família York, que usava como símbolo uma rosa branca, e a família Lancaster, que usava como símbolo uma rosa vermelha. A guerra entre as duas famílias foi chamada a Guerra das Duas Rosas, que começou depois que a Guerra dos 100 Anos terminou. E a Guerra das Duas Rosas só foi encerrada em 1485, quando um membro da família Tudor, que era prima, a família prima, tanto dos Lancaster quanto do York, vai se tornar rei da Inglaterra com o nome de Henrique VII Tudor. E aí se dá a centralização do poder real na Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos mexeu, portanto, com duas grandes sociedades, a sociedade inglesa e a sociedade francesa. E a conclusão disso daí foi a centralização do poder real. Nesse tempo também os pobres lutaram, né? Aqui fala das revoltas camponesas, olha aqui, né? Servos e burgueses também queriam mudanças, né? Nesse século XIV, né? A Jacquerie na França, revoltas de camponeses franceses, e a revolta de Wat Tyler na Inglaterra, né? Tudo no século XIV, o século das transformações. Aí se fala, não é, da Jacquerie, o que foi a Jacquerie, e se fala da revolta de Wat Tyler, né? Sobre essas revoltas, como elas foram importantes nas mudanças que irão provocar na estrutura de poder
do mundo feudal. Aí vem os textos primeiro, né? Textos para a gente ler e aprofundar o assunto. Aí vem os testes, atividades. Aí vem leituras e perguntas. Né? Aí vem o capítulo 11 que a gente já viu, que é o mundo muçulmano. Aí vem o capítulo 12, que fala sobre a África, que a gente vai pular também, para tratar quando a gente for falar de colonização. E aí a gente vai para o capítulo 13, a formação dos Estados Nacionais e a formação dos impérios e a expansão marítima, que é aí que a gente volta para falar sobre a África e as sociedades africanas. Tá bom? Muito bem. Até a nossa próxima aula, então, vendo monarquias nacionais. Façam os testes, treine esses testes.